Bom, e agora vamos ver as técnicas para criar esse disco de vinil, né? Tem muita gente que eu acho que nunca nem escutou um disco de vinil aí. Eu ainda sou de uma geração aí um pouco mais antiga, não diria velho, mas experiente, vamos dizer assim. E eu, sinceramente, usei muito disco de vinil, ainda tenho vários discos de vinil. O pessoal hoje está na era do CD, enfim, DVD, mas isso aqui já, por incrível que pareça, já foi muito utilizado. Nós vamos tentar reproduzir aqui com vocês, utilizando algumas técnicas interessantes que podem ser usadas em diversos trabalhos aí no Photoshop. Então deixa eu fechar aqui essa tela, File Close, maravilha, vou abrir um palco novo, File New, dimensões 1024 por 768, palco aberto, e vamos fazer o seguinte, deixa eu abrir logo aqui, ó, dar um place aqui, num elemento que vai ser o meu background. Isso aí vai ficar a seu critério, mas eu vou utilizar esse daqui, ó, que eu utilizei no exemplo, vou dar Enter, vou deixar assim mesmo aqui com o símbolo da Sony, não tem problema. Bom, layer aberta, eu vou clicar aqui para ocultar essa layer e vou criar uma nova layer. Ctrl Shift Alt N, uma layer nova criada e vou começar o meu trabalho aqui. Vou usar aqui a minha ferramenta Elliptical Marquee Tool. Vou clicar mais ou menos aqui no centro do meu palco, vou dar um clique, vou apertar o Shift e o Alt do meu teclado e vou trazer aqui para ele partir do centro. Então eu tenho aqui uma elipse criada, vou inverter a paleta aqui de cores aqui na barra lateral esquerda com X no meu teclado, ela fica do branquinho para o preto. Clico na Paint Bucket e vou dar um preenchimento em branco nesse elemento que eu criei. Eu venho em Filter, Noise, Add Noise e vou deixar uma malte em 400%. A distribuição uniforme e a opção monocromática ligada. Clique em OK e vou aplicar mais um filtro. Filter, Blur, Radial Blur. Vou deixar uma malte em 100%, o Blur método em Spin e a qualidade em Best, ou seja, melhor qualidade. Clique em OK e vou obter esse resultado, exatamente isso que eu quero. Bom, agora eu vou duplicar essa layer aqui, ó, Ctrl J. Vou usar aqui a minha ferramenta Polygonal Lasso Tool. Observe aqui, ó, o feather deve estar em 15 pixels. Isso aqui é uma condição para esse trabalho funcionar legal. Eu vou fazer o seguinte traço aqui, ó, em cima dessa outra layer criada. Mais ou menos aqui, peraí, ficou um pouco distante. Aqui, vou trazer para cá, vou fazer um X aqui na imagem, né? Aqui. Trazer para cá. Aqui. Tem que fechar o ponto aqui, ó. Fechei o ponto. Vou dar até um Ctrl mais aqui para você ver como ficou. Ó. Ficou mais ou menos assim a imagem. Vou dar Ctrl Shift I para inverter a seleção e vou dar um Delete. Aparentemente não aconteceu nada, mas você está vendo aqui como é que ficou a layer? Ó? Se eu desabilitar a layer de baixo, eu fico somente com essa imagem aqui, ó. E é exatamente isso que eu quero. Vou habilitar a outra layer, vou selecionar essa outra layer de baixo, que é a layer completa. Posso dar um Ctrl D para desfazer essa seleção aqui. Vou inverter a cor, resetar a paleta aqui com o dedo do teclado, ou seja, eu quero a cor preta, vou clicar na Paint Bucket e vou iluminar essa outra imagem. Ou seja, vou ter um círculo todo preto com essa parte aqui de cima, daquela forma que fizemos aqui com a Polygonal Lasso Tool. Maravilha! Vou voltar para essa layer aqui, ó, que é a layer somente da luminosidade. Vou dar um duplo clique nela e vou aplicar aqui algumas alterações. Vou clicar em Gradient Overlay, vou mudar a Blend Mode aqui para Overlay. A opacidade eu vou jogar aqui para 20%, o estilo fica linear e o ângulo eu vou deixar em 0. E vou clicar aqui na paleta de gradiente e vou utilizar esse preset aqui, ó. Ele tem as bordas em transparência e bem colorido aqui no meio. Esse preset ele é nativo do Photoshop. Dou um OK, mais um OK, e temos essa visualização, que é exatamente o que eu queria, para dar um efeito de luminosidade aqui bem interessante no nosso trabalho. Bom, agora eu vou criar o label aqui do meu disco, né, aqui na parte central. Primeiro eu vou clicar aqui na minha ferramenta Ellipse Tool, vou deixar aqui na cor preta, vou criar uma nova layer aqui, ó, Ctrl Shift Alt N. Vou posicionar aqui o meu cursor aqui no meio da imagem. Primeiro eu vou dar um clique, aí depois eu pressiono o Shift e o Alt e arrasto. Só que é o seguinte, ó, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para te fazer. Se eu resetar a paleta aqui com a letra D, agora sim está na cor preta. Eu dou um primeiro clique com o mouse, seguro o Shift e o Alt e arrasto. E tem aqui o label
na cor preta. Só que ele está com uma opacidade aqui, ó, de 54%, eu vou tirar essa opacidade e agora sim, tem o meu label aqui todo na cor preta. E vou criar um elemento aqui dentro, que pode ser do jeito que você quiser. Vou clicar aqui na Custom Shape Tool, vou clicar aqui em Shape e vou escolher o shape que mais me agradar. Eu escolhi esse aqui, que é esse globinho aqui. Vou mudar a cor do globo, vamos usar aqui um roxo, né? Vou criar uma nova layer, Ctrl Shift Alt N. Vou clicar aqui mais ou menos no centro, vou apertar o Shift e o Alt e vou trazer aqui o globo mais ou menos até aqui. E já tem aqui meu label criado. Ficou bem legal. Eu posso clicar na layer, diminuir um pouquinho a opacidade dele. Agora eu vou criar aqui um texto aqui dentro, como se realmente fosse um disco, né? Só que antes disso eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar aqui na minha ferramenta Elliptical Marquee Tool, vou clicar mais ou menos aqui no centro, vou dar um clique, vou pressionar o Shift e o Alt e vou novamente trazer aqui para ficar a partir do centro. E vou clicar mais ou menos aqui, ó, antes da borda do globo. Vou soltar, deixa eu dar um Ctrl mais aqui. Vou clicar na borda aqui da figura com o botão direito do meu mouse e vou marcar a opção Make Work Path. Ele me pergunta aqui a tolerância, eu posso deixar em 2 pixels, vou dar um OK. Ele fica assim, ó. Ele faz uma seleção aqui em volta da imagem. Com a minha ferramenta de texto, vou usar aqui uma fonte Arial de tamanho 6, eu vou clicar aqui em cima da linha do Work Path. E eu posso digitar um texto aqui agora. MX Masters, só que está na cor roxa, vou botar numa cor branca aqui, para ter um diferencial. Vamos lá. MX Masters. Você não vai enxergar muito bem aí, porque está muito pequenininha a letra. Eu posso escrever aqui qualquer coisa, para dar um efeito, como se fosse realmente nos discos antigos, tinha isso aqui em volta do label do disco, falando da gravadora, falando dos direitos autorais, e pererê, pererê, pererê. Então a gente faz esse preenchimento aqui, para dar uma sensação mais realista no nosso trabalho, e maravilha. Dá um Ctrl menos, você vê que o efeito ficou bem legal. Eu posso dar uma transparência nisso aqui, para não ficar tão agressivo, olha que bacana que fica. Bom, vou criar aqui mais um elemento aqui com a minha ferramenta Ellipse Tool. Vou criar mais uma layer, Ctrl Shift Alt N. Vou clicar mais ou menos, vou mudar para a cor preta aqui, ó. Clicar mais ou menos no centro, vou dar um clique e vou abrir aqui, como se fosse um furinho, né, para botar nas antigas radiolas. Meu Deus do céu, acho que eu estou ficando velho. Eu posso dar um merge aqui agora em todas essas layers, seleciono todas aqui, dou um Ctrl E para dar um merge, habilita aqui o fundo. Ainda poderia colocar mais um texto aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Como se fosse o nome das músicas, né? Araná, sei lá, alguma coisa aqui só para dar mais um complemento aqui ao nosso trabalho. Nessa layer aqui eu posso diminuir a opacidade também. Posso centralizar isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa tudo centralizadinho. Trago para cá. Ficou ótimo. E aí clico nas duas aqui, dou mais um Ctrl E. Pronto. Nosso trabalho está finalizado aqui. Ficou bem realista. Espero que tenham gostado e possam aplicar alguns desses efeitos aqui em outros trabalhos feitos aí no Adobe Photoshop CS4.